Olá, boa noite. Bem-vindos. Começamos hoje a mostrar parte do trabalho que está a ser feito para a melhoria das vias de acesso a um novo aeroporto internacional de Luanda. Numa altura em que já é praticamente regressiva a contagem para a inauguração da infraestrutura, que está prevista para o próximo mês. A reportagem é do Paulo Mateus. Uma dessas estradas é a nova do Kimbangu, que já está a ser construída numa extensão de 28 km, que vai sair da Avenida Pedro de Castro Vanduna, em Loi, do Simão Kimbangu e ligar a Via Expressa na Avenida Fidel Castro, em direção ao Estádio Nacional 11 de novembro. Os cidadãos enaltecem a iniciativa porque vai facilitar o acesso. Uns pedem agilidade nas obras por causa de alguns constrangimentos. Mais preocupação seca dos via, muitos engarrafamentos. Seria melhor se fizermos essa via do Baquita-Cosi, vai nos facilitar para nós também chegar ao tempo na hora de check-in no novo aeroporto. Então necessitamos mesmo de fazer mais via alternativa para nos ajudar também nós que vivemos nesses bairros do Sapu, Calemba 2, Baquita-Cosi, Kimbangu, para nós todos, para não cair só na via do Catete. Na expectativa da construção desta via para o acesso ao novo aeroporto, é benéfico para os munícipes do quilômetro 9A, porque temos tido muito constrangimento para o acesso. E é benéfico para todos os munícipes. É acesso para todos nós que gostamos de viajar. E neste preciso momento, temos os cortes dos tubos que fornecem água aos munícipes. Temos dificuldade de água. Esperamos que seja um trabalho eficaz e que reponha os tubos de água. Esse cidadão que vive na centralidade Zango 8000 disse que com a nova via a ser construída do Zango 5 até ao viaduto do novo aeroporto na Estrada Nacional 230, tudo vai ser mais fácil. Nessa altura estamos mesmo preocupados muito com o novo acesso ao aeroporto. Se ter aqui o aeroporto vai nos facilitar muito, nos ajuda mesmo muito. Nós, os moradores da centralidade daqui do 8000, vai nos facilitar muito. Por quê? Porque já não vai ter muito engarrafado conforme tem tido a estar. A diretora provincial do Instituto Nacional de Estradas de Angola, INEA, em Luanda, garante que tudo está acautelado em relação à construção das novas estradas. Nós temos duas novas vias, que é uma que vai do Kimbangu até a Via Expressa, com 21 km, passando por o município de Viana, e a outra que sai do Zango 5000, Zango 5 ou Zango 8000, até a 230. As obras na estrada de Kimbangu, Via Expressa, já iniciaram. Já estamos a fazer os trabalhos de macrodrenagem ali. Segundo o Instituto Nacional de Estradas de Angola, INEA, a nível da província de Luanda, nesta altura estão a ser feitos os estudos para então a construção da segunda estrada que vai sair daqui do Zango 8000 até ao novo aeroporto internacional Dr. Antônio Agostinho Neto. Do Zango até a 230 ainda estamos em estudo, mas já está bem avançado para se iniciar brevemente. A do Kimbangu ela já está em construção e não traz constrangimento nenhum. E a do novo aeroporto, que é do Zango até 230, é uma via nova, no meio do nada. Não temos constrangimentos, não temos expropriações, indemnizações, não. Segundo as empresas Casais Angola Empreiteira e a Matatag, a fiscalizadora, a nova estrada que vai sair do Kimbangu até a Via Expressa vai começar a receber a primeira camada de asfalto em 5 km. Outra vez, boa noite. Seguimos com reações em torno do caso que forçou o internamento de funcionários de uma fábrica de uniformes aqui em Luanda. Até o momento não foi identificado o produto tóxico que causou o mal-estar a mais de 170 trabalhadores. Algumas das vítimas ainda se encontram no Hospital Geral dos Cajueiros. Depois de receberem alta hospitalar, nesta segunda-feira, alguns funcionários da empresa fabril de calçados e uniformes que inalaram um produto químico durante o período laboral regressaram hoje no Hospital Geral dos Cajueiros com outros sintomas. Peguei, comi um pouco e fui à cama. Assim que eu fui à cama, por volta das 17 horas e tal, alguma coisa, aquilo começou mais a fazer tosse.
veio já náusea, vomitei. Então, como já não dava para sair fora, peguei no pano do chão na suíte, puxei só, comecei a vomitar ali. Depois de umas horas, mandei o meu menino trazer o balde d'água para safar o pano do chão. Atirei ali, saí, fui na sala. Depois de algumas horas, entrei mais no quarto, assim, baixar assim, olho no pano do chão. Tá com manchas, que é essas manchas aqui, pretas. Hoje de manhã já não acordei devidamente, começou agora a me dar dor de estômago, parece mesmo ferida, cheguei mesmo aqui a rasca. Comecei a sentir tontura. Depois, mais tarde, o chefe veio mandar dizer todo mundo para sair para fora. Assim como saímos fora, começamos a ver as colegas já se sentirem mal, algumas já desmaiar. A diretora de enfermagem do Hospital Geral dos Cajueiros, que está a acompanhar o caso, fala dos novos sintomas apresentados pelos pacientes. Voltaram porque não estão a se sentir bem, estão a sentir-se irritação na garganta e outros ainda continuam com cefaleias, que são as dores de cabeça, e outros mesmo astenia, que é a fraqueza. Independentemente de alguns que disseram que desde ontem hoje não conseguiram alimentar-se, então esses vamos hidratar. E os outros, temos médico de otorrino, vai ter que ver esses pacientes. Os funcionários que trabalham há mais de 15 anos aqui afirmam que este não é o primeiro caso desta natureza a acontecer na empresa. Essa até é a segunda vez. A primeira foi, as pessoas estavam a sentir, inalaram um bocadinho, deram máscara e mandaram sair às suas 13 horas. Mas de ontem já foi demais. Em geral é assim, vão fazer uma desintoxicação numa empresa, tinham que avisar os trabalhadores ou colar um papel, dizer que por motivo disso fizemos isso, vocês hoje não vão trabalhar e voltam para casa. Eles não disseram nada. Entramos normalmente a trabalhar e aconteceu isso. A direção da empresa declarou que os desmaios aconteceram depois da desinfestação no sábado. Efetuamos o serviço de desinfestação, desratização e fumigação no sábado, no dia 30. E infelizmente ontem, no dia 2, no caso, verificou-se esse fenômeno. Posso já adiantar que é um fenômeno insólito, nunca tivemos algo similar, porque é um trabalho recorrente que temos realizado de forma trimestral. E infelizmente ocorreu esse fenômeno em que houve o desmaio de muitos trabalhadores. E, portanto, a empresa tem um departamento de saúde, estamos a fazer o devido acompanhamento médico, temos aí todos os relatórios, temos interagido com as unidades sanitárias e a situação está devidamente acautelada. A desinfestação das instalações tem sido realizada desde 2019 pela empresa Bioprom. Entramos em contacto com o responsável da empresa para obtermos informações sobre os produtos utilizados, mas sem sucesso. E seguimos para a província do Bengo, onde aumenta a preocupação com os casos de malária no município de Nambuangongo. A zona registra cada vez mais mortes pela doença, mas os diagnósticos são também altos para os casos de hipertensão. A malária e a hipertensão constam dos casos que mais dão entrada no Hospital Municipal do Nambuangongo. Os técnicos de saúde mostram-se preocupados porque alguns dos pacientes chegam junto à unidade em estado muito avançado da doença. A direção do hospital está a trabalhar no processo de saúde preventiva junto às comunidades, facto que tem vindo a provocar a redução de casos de morte. Os pacientes reconhecem o bom atendimento, mas solicitam os apoios em termos de assistência alimentar. A medicação está sendo uma boa medicação. E estamos só a refletir mesmo aqui, é só uma comida, estamos mesmo a sofrer qualquer. Devido à comida, não estamos a comer. Os enfermeiros têm um bom comportamento mesmo. Agora, outra coisa que nós estamos a refletir aqui, os bebês não terão sopa. São mesmo os casos de malária, infelizmente continuam sendo recorrentes. Apesar de todos os esforços, temos verificado como patologia número 1 mesmo aqui na nossa unidade hospitalar, a malária. E seguido das doenças respiratórias. E temos, sim senhora, recebido muitos pacientes, principalmente do fórum pediátrico, com este quadro ou com este diagnóstico de, no caso, anemia severa, e como temos o nosso banco de sangue disponível, temos conseguido
no caso, resolver, né? Reverter a situação. A direção do Hospital Municipal de Nambangongo mostra-se preocupada com a falta de médicos suficientes para acudir à demanda do número dos pacientes que se dirige naquela unidade. Na verdade, nós mais nos preocupa, nós precisamos de médicos especialistas, porque nós só temos médico interno geral. Por causa, tendo em conta a localidade em que nós estamos, precisamos muito de especialistas de pediatria, ginecologia, tendo em conta o fluxo de pacientes que tem vindo aqui à nossa unidade hospitalar. Também precisamos de técnico diagnóstico terapeuta, aqueles que trabalham diretamente com o laboratório, esse também temos déficit. E apesar da aposta na ampliação da rede de infraestruturas sanitárias, a Angola ainda é um dos países com custos mais elevados de saúde oral, o que para muita gente torna impossível manter a rotina de consultas periódicas, ou seja, uma regra que para a maioria das famílias é quebrada por falta de condições. A arte dentária, como era chamada, começou a ser praticada desde a pré-história e nos dias de hoje a busca de cuidados à saúde oral nas unidades sanitárias públicas e privadas, segundo os cidadãos, tem custo elevado, o que dificulta no cumprimento da consulta de rotina. A minha gente bucal atualmente não tem feito como deveria fazer. Sobretudo, já recorrer a algumas clínicas, o tratamento mesmo é um pouco caro. Tem que ser contínuo. Uma vez ou outra, não tanto porque as consultas dos dentes são lá muito caras. Por isso é que muitas das vezes é que nos faz com que a gente não tenha acesso à cultura de constatar o médico. A última consulta que eu tive eu paguei 16 mil kwanzas. E a falta de higiene oral pode desencadear inúmeras doenças. Pode causar uma endocardite, pode causar um parto prematuro, pode causar impotência sexual também. Deve ir-se ao dentista regularmente, de 6 em 6 meses, fazer consultas de rotina, né, para garantir a saúde oral. Para aquelas mães que não têm condições, né, podem pegar a pontinha da fralda, da bebê, mas ela bem limpinha, pôr no dedo indicador, higienizar a cavidade oral da criança. E para saudar o Dia Mundial do Dentista, que hoje se assinala, o Instituto Técnico de Saúde de Luanda, IMIS, realizou uma atividade sobre o lema Saúde Oral é a nossa prioridade. Temos que trabalhar muito na promoção e prevenção das doenças orais por todo o país. Os dentistas têm este desafio, por isso é que estamos aqui a fazer esta palestra e também demonstrações para as pessoas, para os estudantes daqui, quando terminarem, quando estiverem no mercado de trabalho, fazerem muita advocacia em relação a isto. Jamila Oliveira acrescentou que existem consultas gratuitas disponíveis nos hospitais públicos. Os hospitais de referência, por exemplo, temos o Prenda, mas eu não vou falar do Prenda quando eu tenho centros de base. Temos o centro da Ilha, temos o Catinton, temos da Terra Nova, etc. São muitos. A nível dos centros de saúde, têm serviços de estomatologia. E o aumento do número de estomatologistas no país continua a ser um desafio. Está sempre a se formar. Claro que ainda não é a resposta que temos, não é necessária, mas pelo menos conseguimos responder a nível das unidades sanitárias a nível nacional. Entretanto, 300 crianças nos próximos dias vão beneficiar de tratamento dentário, gesto para celebrar a efeméride comemorada em todos os países. As crianças vão ser consultadas, vão ter tratamento preventivo, aplicação tópica do flúor, vão ter a oportunidade de fazer restaurações e extrações nos casos que sejam realmente necessários. Nós vamos estar no Centro de Acolhimento Rabi, no Zango 3, precisamos de técnicos para se voluntariarem e fazerem parte dessa grande ação. O Dia Mundial do Dentista é assinalado anualmente a 3 de outubro. A data é destinada à valorização dos profissionais da saúde oral. Além disso, aproveita-se a oportunidade para celebrar a importância de manter uma boa higiene bucal. A comemoração surgiu em 1840 nos Estados Unidos da América. Segurança. Desafios de África na Interpol. Em destaque.
É daqui a pouco no jornal. Agora o orçamento participativo nas administrações. Decorre o processo de recolha de contribuições direcionadas à proposta do Orçamento Geral do Estado para 2024, que deve ser entregue ainda este mês ao Parlamento. E na província do Ambo, a comunidade dos diferentes municípios está também a ser ouvida. Coordenado pelo Ministério da Administração do Território, o mecanismo visa a permitir que os cidadãos participem diretamente na gestão das finanças públicas ao nível local. Através do orçamento do munícipe, os cidadãos poderão livremente definir as suas prioridades e projetos locais. Em todo o país, decorrem por esta altura reflexões sobre aquelas que deverão ser as prioridades para o orçamento participativo das administrações municipais em 2024. Nós temos prioridade naquilo que está naquelas ações que estão ligadas ao saneamento básico. Temos prioridade nas comunidades mais longínquas, onde não existe água potável, fazer instalação de bombas manuais para termos uma água saudável, que são as manivelas, e também temos a distribuição de alguns inputs agrícolas para as comunidades. Este instrumento permite que todos e cada cidadão apresente as suas contribuições e deste modo auxilie os órgãos do Poder Executivo a melhor executarem as ações em benefício das comunidades. Entre os munícipes do Ambo, as preocupações prendem-se com o setor social. A principal prioridade seria com mais construções de escola, porque o Ambo foi tido há longos anos como uma cidade acadêmica. Nós estamos mais voltados para a área da educação, então pensamos nas inúmeras dificuldades que os nossos estudantes têm vindo a ter, principalmente para o ensino primário. Uma delas é o acesso aos transportes públicos. Nós gostaríamos muito que o município tivesse em atenção os transportes públicos, principalmente para os mais pequeninos. Tivessem mais acessibilidade, ou seja, tivessem facilitação para ter acesso aos transportes públicos, principalmente aqueles meninos que estudam nos municípios. Devem merecer atenção sim, no orçamento, as instalações das escolas. Nós acompanhamos algumas em que os alunos nem têm chapas, não têm sombras, eles estão expostos ao sol. Há aquelas que os alunos têm que levar os assentos e eu acho que é inadmissível. Para a água potável, nós sabemos que a comuna sede, uma boa parte dos bairros já estão ligados à rede pública, mas as comunas, me refiro aqui a Calima e a Chipipa, não têm água ligada à rede pública. E estas comunas, as suas aldeias, em onde vamos instalar as manivelas ou as bombas manuais de instalação de água. Da parte da administração municipal, a experiência em auscultar a população no processo de elaboração do orçamento municipal tem sido positiva. O que acontece no orçamento do município fizeram a carteira, né, dos projetos e simplesmente a administração vai fazer o acompanhamento, vai fazer a alocação dos valores e também o devido acompanhamento naquilo que são as questões mais técnicas dos projetos. De certo modo é positiva e nós temos olhado já em alguns projetos que a administração tem vindo a acompanhar naquilo que é o orçamento do munícipe e a população também tem agradecido muito essa iniciativa. De acordo com o Sistema das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, dar aos munícipes a possibilidade de planificar as suas finanças de acordo com as prioridades locais visa promover uma gestão participativa, democrática e partilhada dos recursos públicos. E na província do Ambo está destacado o repórter Alberto Capitão. Junta-se a nós a seguir com informações adicionais. Capitão, boa noite. Em notas breves, o que é que mais se pode dizer à volta do processo a nível do Ambo? Viva, muito boa noite, Kina, e também ao Simeão Mundula e a todos que nos acompanham a esta hora. A verdade, o Ambo prepara-se para, a partir de amanhã, registrar aqui a estada da vice-presidente da República, Esperança da Costa. Mas antes, dou-lhe conta que, por esta altura, a província registra cerca, os termómetros rondam entre os 15 e os 16 graus centígrados de mínima e 31 de máxima. Hoje tivemos um dia bastante ensolarado, todavia está
agora uma noite tranquila, uma noite calma, mas é um frio que não se compara com os tempos anteriores. Aliás, de acordo com os populares desta província, o Ambo nunca esteve tão quente quanto neste ano de 2023. Voltamos então ao assunto que tem a ver com o orçamento participativo. Nós hoje acompanhamos uma sessão de auscultação e apresentação de propostas para este orçamento de 2024. Registramos pouca adesão dos populares, uma situação que deixou-nos preocupados. Entretanto, a informação que recebemos é que este processo tem sido realizado em todos os municípios e varia de acordo então com a adesão destes mesmos populares. Uma ação que aqui na província do Ambo está a ser desenvolvida pela Rede Educação para Todos. Nós vamos agora à conversa com o politólogo e também a analista social Hamilton da Gama para olharmos exatamente para a pertinência desta audição ou desta auscultação à população quanto ao orçamento participativo. Boa noite, Hamilton. Que importância podemos atribuir a esta iniciativa? Boa noite. O orçamento participativo é de facto relevante porque faz parte de um dos critérios de um regime democrático e de um país que se quer cada vez mais democrático. Permite então a participação dos cidadãos para as tomadas de decisões dos que dirigem a coisa pública. O orçamento participativo permite que os cidadãos organizados possam de facto apresentar ao governo e às administrações municipais os problemas que os aflige e também permite que após a discussão, após a identificação dos problemas que afligem as comunidades, transformados em políticas públicas, no final possam fiscalizar e ver se de facto corresponde com aquilo que se discutiu anteriormente. Daí que pensamos que esse exercício deve continuar, deve ser contínuo e permanente e devemos auscultar, ou o governo deve auscultar, sim, todos os cidadãos que fazem parte do território que compõe a província do Ambo, para que se sintam então não só partícipes, mas identificados e para que as decisões tenham o maior consenso possível, porque a democracia é também reunião de consensos. Ilustre rapidamente, a partir da manhã o Ambo recebe a vice-presidente da República. Que preocupações da juventude é que podem aproveitar, aqui o governo e a juventude poderá aproveitar para apresentar a vice-presidente da República? Pensamos que, havendo um encontro da senhora vice-presidente da República de Angola, doutora Esperança da Costa, com a juventude local, aproveitem o máximo para colocar questões ligadas ao emprego, ao empreendedorismo, à habitação, ao ensino, sobretudo, para que então possam, com estes primeiros indicadores, para que a juventude tenha uma vida socialmente aceita, desenvolver a província e não só. Muito obrigado. Aqui também a expectativa do analista social e politólogo Hamilton da Gama quanto a esta visita de trabalho, a jornada de trabalho que a vice-presidente vai desenvolver aqui na província do Ambo até a próxima sexta-feira. As informações que nós podemos receber e apurar no dia de hoje é que a vice-presidente vai exatamente analisar questões relacionadas às alterações climáticas aqui na província do Ambo, que detém um centro de estudos de clima tropical e também alterações climáticas, e vai igualmente estar também nas unidades orgânicas da Universidade José Eduardo dos Santos, particularmente na Faculdade de Economia, de Direito e de Medicina. Na Faculdade de Economia, a juventude pede por mais oportunidades de estágios profissionais para que mais facilmente consigam então integrar-se, se é que está correto, no mercado de trabalho. Ora, aqui na Simeão são então estas as notas que podemos avançar a esta hora relacionadas aqui à província do Ambo. Nós estamos no Largo Dr. Antônio Agostinho Neto, onde por esta altura muita juventude e não só aproveitam para fazer exercícios físicos, uma situação que nem sempre é possível porque o dia, tal como em Luanda também aqui, é bastante corrido. Ontem fomos interrompidos com uma chuva repentina, mas a cidade ou a província acordou como se não tivesse caído chuva na noite de ontem. Kina Simeão, boa noite, continuação de ótimo jornal e nós voltamos a falar amanhã. Boa noite, Alberto Capitão. Até amanhã, ou seja, se tiveres motivos, ainda podes voltar. Então, até já, não é? E continuação de bom trabalho. Falou esta confirmação, o Ambo, na expectativa de receber amanhã a vice-presidente da República, que, como disse o Capitão instantes, tem
uma agenda de 48 horas de trabalho que será dividida. É uma constatação aos setores da educação, a realidade na província, para os setores da educação e ensino superior, particularmente, e há encontros previstos com mulheres dos diferentes municípios da província do Ambo, uma jornada que a Rede Girassol vai com certeza acompanhar ao pormenor. Seguimos a informar. O dia de aulas, no caso, o segundo no ensino superior, foi de movimento fraco, voltou a ser de movimento fraco nas instituições a nível de Luanda. Poucos estudantes e professores compareceram e os que se destacam neste arranque do ano académico falam com preocupação sobre a insuficiência de docentes. Vários estudantes em Luanda admitem que a insuficiência de docentes nas universidades, aliado também às greves, tem comprometido o processo formativo. Verificou-se no ano passado muita insuficiência de aprendizagem por parte dos estudantes do ensino superior, tudo pela causa da greve que tivemos no ensino superior. Penso que a falta de professores no ensino superior deve-se às condições, porque um país desenvolve consoante a educação. Sem a educação não temos um desenvolvimento a nível nacional. Se há escassez de profissionais, há determinadas cadeiras que não serão lecionadas. Então, isso acaba, basicamente, o estudante vai ter certas disciplinas e outras não vai ter. Basicamente, ele não consegue, transitar com o material necessário que ele precisa para poder transitar de classe. Então, fica basicamente, vai prejudicar o estudante. A qualificação dos docentes para os estudantes deve estar acima da média face às exigências do mercado de trabalho e os objetivos voltados para o desenvolvimento do país. Há muitos formados que infelizmente não estão enquadrados nas áreas devidas. Então seria uma boa oportunidade de aproveitar mesmo os quadros formados das próprias universidades ou das próprias instituições para alavancarem um bocadinho mais aquilo que é o corpo docente da universidade. Infelizmente os professores estão mesmo poucos, sem bagagem suficiente para atender todas as demandas que o país precisa. Deve haver uma qualificação nos professores, porque quem ensina tem que saber da matéria, né? Porque não se pode simplesmente colocar alguém num cargo que meio que não sabe, não domina naquilo, né? Porque vê-se realmente a diferença de quem sabe e de quem não sabe. E nós temos professores que realmente sabem bem da matéria. Tem professores que dão provas que às vezes o aluno não está capacitado para fazer, ou seja, o aluno estuda aquilo que foi aprendido ao decorrer do ano letivo e quando chega o período de prova se depara com uma outra coisa. Então acho que também isso atrapalha um pouco. Por isso é que o estudante universitário deve ser alguém dinâmico, alguém que investiga, alguém que não se baseia simplesmente naquilo que ele vai absorver na universidade. Apesar da insuficiência de docentes universitários, há quem entenda existir já alguma melhoria. Outrora o ensino havia certas preocupações, graças a Deus está a ser resolvida à medida que vamos indo, a cada ano que vamos a ultrapassar. E os professores também, muitos deles têm comparecido, lecionando, passando as aulas. Para o presente ano académico, estão previstos mais de 900 docentes na Universidade Agostinho Neto. Também está preparado o corpo docente. Dos professores nós temos 965 professores, sendo que 749 masculinos e 216 femininos. Sobre a insuficiência de docentes nas universidades, a Rede Girassol procurou ouvir o Ministério do Ensino Superior, mas não fomos bem-sucedidos. Regresso das notícias, outra vez boa noite. Estão abertos os debates na 26ª Conferência Regional Africana da Interpol, que analisa até quinta-feira questões ligadas à segurança e combate à criminalidade organizada no continente. Durante o ato de abertura, a Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, destacou a importância da cooperação com a Interpol no combate a crimes. Os cibernéticos são a preocupação do momento. Luanda acolhe desde esta terça-feira a 26ª Conferência Regional Africana da Interpol, que decorrerá até o dia 5 do mês em curso. No centro dos debates estão o combate a várias tipologias de crimes, como os cibernéticos, o crime organizado, o crime transfronteiriço, entre outros. A Vice-Presidente da República presidiu a sessão de abertura, onde exortou os Estados-membros da Interpol a reforçarem
a cooperação para prevenir a criminalidade transfronteiriça. Para a Esperança da Costa, a criminalidade transfronteiriça é uma das ameaças à paz e à segurança global e só pode ser combatida com o esforço conjunto de todas as polícias do mundo. Deste modo, auguramos que a Interpol, ao congregar as polícias de todos os países membros, contribua para que o mundo seja um lugar cada vez mais seguro, sendo esta uma responsabilidade que deve ser partilhada por todos os Estados-membros. Apelamos às delegações participantes a este evento, cientes de que, neste mundo globalizado e de acelerado desenvolvimento tecnológico, a criminalidade transfronteiriça não respeita limites geográficos e constitui hoje uma das ameaças à paz e à segurança global, que só pode ser eficazmente combatida com o esforço conjunto de todas as polícias do mundo. A número 2 do país lembrou que a tensão e os conflitos que se registram em algumas regiões da África influenciam de certa forma o aumento de outros crimes que afetam o desenvolvimento do continente, constituindo assim uma violação aos direitos humanos. É urgente uma cooperação estreita para prevenir estas situações. Aliás, realçar que nenhum país está isolado. Por isso, a cooperação regional e internacional faz-se necessária. Desta feita, todos os participantes devem considerar essa conferência regional como uma oportunidade para definir novas estratégias e aplicar as já existentes sobre os mecanismos pelos quais a Interpol pode assistir os nossos países na prevenção e no combate à criminalidade organizada. Na sua intervenção, o presidente da Interpol reconheceu o aumento dos crimes cibernéticos a nível do continente africano. Neste sentido, o major-general revelou que a organização que dirige bloqueou só neste ano mais de 200 contas bancárias relacionadas com o crime organizado. A Interpol e a Afripol realizaram uma operação em maio deste ano que bloqueou mais de 200 contas bancárias, contas estas que estão ligadas a crimes financeiros online realizados por várias redes da África Ocidental que foram apreendidas. Portanto, isto envia uma grande mensagem às redes africanas de que não importa onde estejam, quer seja no ciberespaço, a Interpol vai estar lá para que estas redes enfrentem a justiça. Ao governador provincial de Luanda, coube o discurso de boas-vindas neste evento onde estão altas individualidades da Polícia Nacional, distintos oficiais de polícia do continente, membros do Secretariado-Geral da Interpol e delegados à conferência que discutem os desafios da segurança global e o combate ao crime organizado. E para o continente africano, a criminalidade organizada é um dos grandes desafios na esfera de combate. Entre os obstáculos, destaca-se o atraso na evolução tecnológica para a maioria dos países, um quadro que Angola quer ver invertido para o alcance das metas. Já lá vão 100 anos desde que a Interpol foi criada na cidade de Viena, em 1923. Desde a sua fundação, a prevenção e o combate ao crime organizado de dimensão internacional constam do topo da sua agenda. Atualmente, uma das prioridades da Interpol é combater os crimes cibernéticos, que crescem de forma muito rápida em relação a outras formas de criminalidade. O desafio agora é encontrar mecanismos assertivos com vista a combater os crimes globais que tiram o sono de muitos governos a nível do continente berço. É a oportunidade de nós trocarmos algumas informações e experiências e analisarmos, sobretudo, sobre alguns fenômenos dos crimes, sobretudo o cibernético, que é muito que vai ser discutido aqui e que hoje também é uma das grandes preocupações da sociedade. Angola, no aspecto do desenvolvimento da informação, dos sistemas de informativos, do sistema de cibernéticos, está
a desenvolver-se bastante. Isso será naturalmente um dos instrumentos capazes de poder contrapor a criminalidade cibernética e outros, porque a manifestação entre os vários países de forma informativa será naturalmente terá melhor rapidez nesta informação para que possa realmente os países interligarem-se no combate à criminalidade internacional. Em Angola, a Interpol analisa os desafios da organização, que passam também pelo combate ao tráfico de seres humanos. O mundo, como sabemos, está em constante ou em permanente transformação, fazendo emergir cenários que refletem novos desafios de segurança pública, tendo em conta a criação de novos parâmetros de riscos, nomeadamente a emergência de novos radicalismos, do terrorismo, do tráfico de drogas, das redes de criminalidade organizada que funcionam a nível planetário, servindo-se das novas ferramentas tecnológicas que tornam possível realizar a controle remoto as suas ações criminais. A Interpol e a Afripol desmantelaram recentemente 24 redes cibernéticas criminosas nos países africanos que pretendiam se apoderar de mais de 40 milhões de dólares. O comandante-geral da Polícia Nacional explicou que a Interpol tem cooperado com o nosso país na resolução de crimes cibernéticos. Quando investigamos um crime, nos socorremos de várias ferramentas e muitas delas têm sido as da Interpol, que nos brinda informações sobre o paradeiros ou o envolvimento de certas pessoas na prática de crimes, principalmente nos casos em que o crime tem conexão internacional. E, nesse caso, a grande relevância, o grande recurso tem sido para os crimes de tráfico de droga e outros crimes mesmo que ocorrem também aqui no país, de outra natureza. E então é nesse sentido que estimamos que vários crimes, quando chegam ao tribunal, são julgados, os autores são condenados, mas a jusante, ao nível das polícias, todo um trabalho de interação com outros países, usando mecanismos da Interpol, tem sido despoletado. A 26ª Conferência Regional Africana da Interpol conta com a participação de 350 delegados de países africanos, dos Estados Unidos da América, do Canadá, do Reino da Grã-Bretanha, da Austrália, do Catar, da Sérvia, da Guatemala e do Brasil. E por falar em crimes, na província da Huila foram detidos cidadãos por falsificação de moeda e trata-se da moeda nacional. Os detidos foram apanhados em posse de mais de 1 milhão de kwanzas. 2 homens de 24 e 40 anos de idade foram detidos na cidade do Ubango, no bairro de Mapunda, acusados de falsificação de moeda nacional. A polícia flagrou os detidos no interior de uma residência com mais de 1 milhão de kwanzas em notas de 5.000 falsas e também vários equipamento para falsificação de moeda. Conhecido por Jarul, é um indivíduo, segundo, aprendeu esta prática com um congolês, já falecido neste caso, então o mesmo já vem a produzir estes valores há pelo menos 2 anos, os mesmos em posse de um total de 1.240.000 kwanzas em notas falsas. Mas graças à intervenção policial, este trabalho árduo de inteligência e investigação, foi possível evitar que esta quantidade de valores em notas falsas fossem injetadas no mercado financeiro local. E não só local, como também tensionavam injetar essas notas tanto na província do Ambo, Namibe, Benguela. Prosseguem os preparativos para a Assembleia Geral da União Interparlamentar, agendada para os dias 23 a 27 deste mês. Na senda dos preparativos, o dia de hoje, na Assembleia Nacional, foi dedicado aos jornalistas. Luanda acolhe de 23 a 27 deste mês a 147ª Assembleia Geral da União Interparlamentar, que vai decorrer sob o lema Ação Parlamentar para a Paz, Justiça e Instituições Fortes. Até o momento, estão inscritos cerca de 1.170 delegados num universo estimado de 1.400 provenientes de 87 países. De acordo com a porta-voz do evento, esta é mais uma oportunidade de Angola mostrar-se ao mundo.
Nós queremos que o mundo saiba quem é Angola, o que é Angola. Angola é um país muito conhecido, toda a gente quer vir a Angola, ouviram por boas razões e por mais razões a história de Angola, têm muita curiosidade em conhecer e nós precisamos de fazer uma diplomacia parlamentar, mas também uma diplomacia económica, uma diplomacia política, uma diplomacia social, com o objetivo de atrair investimento externo. O presidente Duarte Pacheco manifestou sempre muito interesse que o fim do seu mandato fosse num país de língua oficial portuguesa, porque há 60 anos que um país de língua oficial portuguesa não acolhia um evento desta natureza, o que de facto vamos conseguir usufruir desta oportunidade que também é nossa. A Assembleia vai debater também ações de reforço da confiança entre as pessoas e as estruturas de governação, formas de melhorar e equipar os parlamentos para enfrentar as crises geopolíticas, económicas e ambientais que o mundo enfrenta. Nesta Assembleia, os parlamentares vão também eleger o seu 31º presidente, que vai substituir o português Duarte Pacheco. Na corrida estão 4 deputadas africanas, nomeadamente da Somália, Zimbábue, Tanzânia e Malawi. Angola poder-se-ia ter candidatado também. Ia ser um bocado difícil, porque saiu agora um candidato de língua oficial portuguesa ou de língua portuguesa e aceitarem a candidatura de outro candidato da mesma língua não é a mesma coisa que se for de inglês ou de francês. Uma nota de destaque também que nós tivemos enquanto membros do Comitê Executivo foi defender o português como uma língua de trabalho da União Interparlamentar. Sabemos que nem todos os angolanos, nem moçambicanos, nem guineenses, nem brasileiros falam a língua inglesa ou a língua francesa. E, portanto, nós aí também tivemos algum destaque e agora voltamos a propor que, efetivamente, o português fosse uma língua de trabalho, não uma língua oficial, mas uma língua de trabalho. A União Interparlamentar é a organização global dos parlamentos nacionais, fundada há mais de 130 anos. É composta por 179 parlamentos membros nacionais e 14 órgãos parlamentares regionais. Mais à frente, agora a explosão em mina que resultou em 18 mortos na Nigéria. É um dos assuntos em destaque no resumo da atualidade internacional. O desenvolvimento acontece a seguir com a Janete Meio-Dia. Boa noite, Janete. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Boa noite, Janete. Assim que nos acompanha, boa noite. 18 pessoas, incluindo uma grávida, morreram numa explosão numa refinaria de petróleo ilegal no sul da Nigéria. A informação foi avançada pelas autoridades, que referiram que outras 25 pessoas ficaram feridas na explosão que ocorreu no domingo, no estado de Rivers. Segundo os moradores locais, o número de mortos poderá aumentar, tendo em conta o facto de que dezenas de pessoas se encontravam no local no momento da explosão. Outras notas internacionais, confira a seguir. Várias famílias na República Democrática do Congo realizaram hoje funerais em massa das vítimas de um massacre que ocorreu a 30 de agosto último, no qual morreram mais de 50 pessoas. As vítimas, na altura das suas mortes, protestavam contra a presença das forças de paz da ONU. Os responsáveis pelo tiroteio começaram a conhecer as suas sentenças nesta segunda-feira. O chefe da unidade da Guarda da República, em Goma, foi condenado à pena de morte e outros 3 soldados foram condenados a 10 anos de prisão. 29 soldados do Níger foram mortos num ataque de insurgentes armados perto da fronteira do país com o Mali, enquanto voltaram das operações contra estes. A informação foi avançada pelo Ministério da Defesa nigerino através de um comunicado nesta segunda-feira. De acordo com o documento, 2 outros soldados ficaram gravemente feridos. As autoridades nigerinas informaram que vários assaltantes foram mortos e veículos destruídos. 3 dias de luto nacional foram decretados. O primeiro-ministro interino espanhol, Pedro Sánchez, aceitou nesta terça-feira a indicação do rei Filipe da Espanha
para uma votação parlamentar para assumir o novo mandato. A indicação surge depois de o conservador Alberto Núñez Feijóo não ter conseguido votos suficientes em 2 tentativas no Parlamento espanhol na última semana. Sánchez precisa de unir-se aos partidos catalães e bascos, alguns dos quais defendem a independência das suas regiões, para conseguir o número de votos suficientes para sua eleição. As forças de segurança turcas detiveram quase 90 pessoas em todo o país durante a noite por suspeitas de ligações com o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. A detenção ocorreu 2 dias depois de um atentado à bomba que matou 2 pessoas em Ankara, capital da Turquia, reivindicado pelo grupo militante. Segundo o Ministério do Interior turco, 466 operações foram realizadas contra as unidades de inteligência do grupo militante curdo PKK. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compareceu nesta terça-feira ao tribunal para o 2º dia de julgamento, no qual é acusado, com os seus filhos e outros parceiros, de inflar o valor dos seus ativos em bilhões de dólares para garantir condições mais favoráveis de empréstimos e seguros. A Procuradora-Geral pede pelo menos 250 milhões de dólares em multas, uma proibição permanente contra Trump e os seus filhos de administrar negócios em Nova Iorque, bem como uma proibição de 5 anos de imóveis comerciais contra Trump. Está contada a atualidade internacional aos 2. Boa continuação. Boa noite, Janete. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Também a Janete. E no plano da atualidade internacional estão também hoje em destaque os pronunciamentos, os novos, do Papa Francisco sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nos pronunciamentos, o Papa deixa aparentemente aberta a possibilidade de bênção para este tipo de casais. Francisco deu opinião em resposta a 5 cardeais conservadores da Ásia, Europa, África, Estados Unidos da América e Latina. A chamada dúbia foi respondida nesta segunda-feira e contém uma série de perguntas sobre temas variados. Uma das perguntas tratava especificamente do casamento de pessoas do mesmo sexo, que se tornou comum em países como a Alemanha, onde padres abençoam casais gays comprometidos num relacionamento. Na resposta, o Papa afirmou que a Igreja é muito clara em relação ao sacramento do matrimônio, que deveria ocorrer apenas entre homem e uma mulher, aberto à procriação. Disse ainda que a Igreja deveria evitar qualquer outro ritual que contrarie esse ensinamento. Mas a caridade pastoral deve permear todas as nossas decisões e atitudes, e acrescentou que não podemos ser juízes que apenas negam, rejeitam e excluem. Segundo o Papa, algumas vezes os pedidos de bênção são a forma das pessoas se aproximarem de Deus e viver vidas melhores, mesmo que alguns atos sejam objetivamente, moralmente inaceitáveis. A Igreja ensina que ter atração por pessoas do mesmo sexo não é pecado, mas engajar-se em atos homossexuais, sim. Francis de Bernardo, diretor executivo do Ministério de Novos Caminhos, que promove a aproximação da Igreja com os católicos da comunidade LGBT, afirmou que, embora não seja um endosso pleno e sonoro das bênçãos, as respostas foram bem recebidas. O embaixador de Angola na África do Sul, Rui Orlando Xavier, entregou hoje as cartas credenciais ao presidente Cyril Ramaphosa, numa cerimónia que decorreu em Pretória. O embaixador de Angola foi o 8º numa lista de 23 chefes de missão de países da África, Europa, América e Ásia, recentemente nomeados. E antes de ser nomeado para o cargo, Rui Orlando Ferreira de Seita da Silva Xavier desempenhou as mesmas funções no Japão. Agora olhos sobre os passos que o país dá para ver o setor turístico mais rentabilizado. Iniciativas que passam pela atração de mais turistas ao país, com a liberalização de vistos para alguns países. Há várias reações sobre o assunto. Cidadãos de 98 países deixam de precisar de visto de turismo para entrar em Angola para estadias anuais inferiores a 90 dias, com o objetivo de simplificar e agilizar o processo, de acordo com o Decreto Presidencial número 189/23, publicado em Diário da República. No entanto, esta isenção não dispensa o cumprimento de outras formalidades, como a apresentação de um passaporte válido por mais de 6 meses e, quando necessário, um certificado internacional de vacinação.
A medida pode trazer vantagens econômicas ao país e, para tal, Angola deve criar condições favoráveis para responder à expectativa. Nós ainda temos um país com uma inflação muito alta e isto atrapalha muito o consumo do estrangeiro no nosso país. E temos também um elemento que é muito importante, portanto, a mobilidade não só urbana, mas também de um ponto para outro dentro do próprio país. Precisamos também melhorar esse aspecto associado à infraestrutura aeroportuária, portuária, fluvial, ferroviária e assim sucessivamente. É necessário que se crie um conjunto de políticas voltadas ao campo fiscal que possa permitir que surjam mais investimentos associados à rede hoteleira, não é? Que não se limite somente aos hotéis de alto padrão ou de médio padrão, mas também aos hotéis de baixo padrão. Outra questão a ter em conta tem a ver com a criação de condições de segurança e mobilidade para quem visitar Angola. Nós até temos um aspecto que seria muito positivo, embora paradoxal, que poderia favorecer a atração de cidadãos estrangeiros, que é a depreciação cambial. Isto, num contexto, por exemplo, de atração de um grande volume de turistas, isto seria muito positivo para o país, tendo em conta que o estrangeiro vem com dólares, para ele poder consumir no nosso país, ele poderia trocar estes dólares em moeda nacional e com uma moeda um pouco desvalorizada, isto seria muito positivo. Entretanto, quando a gente olha para o nível geral de preços e quando a gente olha para questões associadas à infraestrutura e também à segurança pública, que é um pouco deficitária, isso tudo acaba sendo um entrave, um empecilho para o país atrair um número significativo de turistas. Para o jurista André Mingas, a supressão de vistos aos cidadãos dos países do G20 é positiva para o ambiente de negócios. Como também melhora a questão do ambiente de negócio, porque com estas visitas, estes, vamos falar, turistas e visitantes para a República de Angola, hão de vislumbrar ou verificar aquilo que podem ser hipóteses de negócios para o mercado angolano ou no mercado angolano. Segundo o jurista, o decreto não traz ao país apenas vantagens, pois peca quanto ao princípio da reciprocidade. Nós defendemos que o Estado angolano devia negociar para que se aplicasse de forma recíproca essa isenção naquilo que é a simplificação, melhor dizendo, da aplicação dos vistos, para que os angolanos também pudessem ir não só para turismo, mas pensar também no investimento e haver então a chamada reciprocidade num sentido econômico e social e, sobretudo, empresarial. O regime previsto no decreto presidencial aplica-se exclusivamente à concessão de vistos de turismo. Para outros tipos de vistos, como trabalho, estudo, tratamento médico ou autorização de residência, os cidadãos estrangeiros devem solicitar o visto correspondente nas missões diplomáticas ou postos consulares no seu país de origem ou de residência habitual. E por hoje é tudo. O Girassol Jornal volta amanhã, à mesma hora. A todos, continuação de boa noite e até amanhã. Boa noite.